E aí, sétimo ano, como todos estamos? Com toda certeza agora melhor, depois desse período pequeno de recesso, mas ajuda bastante para descansar a cabeça, não somente nós, professores, o pessoal todo da pedagógico, mas vocês também, as famílias que ficam acompanhando vocês nessas videoaulas. Sabemos que nem tão cedo nós teremos esse retorno, e mesmo assim, com esse retorno, nem todo mundo quer fazer essa volta, e aí é um caso muito complicado, enfim. Mas estamos por aqui no canal para que então vocês possam continuar tendo esse acompanhamento das aulas. Nós falamos no vídeo anterior sobre as funções clássicas, né? Que é soma, média, e aí você tem que usar aquele parâmetro dos pontos ou ponto e vírgula. Se caso você quer do início da sua célula até o final, você vai usar 2 pontos. Se você quer algumas células, você vai usar o ponto e vírgula, ok? Então, assim, ficou a função rústica, a função clássica, entendido essas coisas todas. Nós vamos passar atividades para que vocês coloquem isso com mais técnica e treinem mais sobre isso. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre um conteúdo novo. E esse conteúdo novo nada mais é do que são os gráficos, né? Falar para vocês que nós não estamos aqui para ser estatísticos. Nós vamos aprender como fazer, como formatar um gráfico, que serve muito para você utilizar nas aulas de matemática, que vai utilizar nas aulas de ciências, e caso, por exemplo, se a professora Mariana falar para vocês que nós vamos fazer um trabalho sobre uma pesquisa, eu quero gráficos sobre o Covid, como é que está sendo feito essa história aí do Covid, né, no seu bairro, você pode utilizar o gráfico, porque eu vou ensinar vocês a fazerem isso no Excel. Se a professora Isabel falar para vocês, vamos fazer um gráfico sobre natalidade, mortalidade, não sei, né, o que acontece nas regiões, algum tipo de pesquisa. Por quê? Todo gráfico é uma forma desenhada de você apresentar os dados da sua planilha, né? Como nós explicamos, uma pasta tem várias planilhas e uma planilha você pode ter várias células, né? Que é o encontro de uma coluna e linha, ok? E aí com isso o que você pode fazer? Você só terá o gráfico se você tiver dados em uma planilha. Então vamos lá. Por que hoje em dia está sendo feito a média remota do Covid? Porque são feitas pesquisas através do Ministério da Educação, através do Ministério da Saúde, para que então tenha essa média, né, remota. O que acontece com isso? Eles pegam essas informações, fazem uma média e ali em cima eles desenham o gráfico. A mesma coisa que nós vamos aprender a fazer no Excel. Primeiro nós temos que ter os nossos dados, para que depois, então, nós possamos montar o gráfico. É possível você fazer um gráfico sem que tenha dados na sua planilha? Não, não existe. Não existe gráfico sem dados. Tá beleza? Vamos lá, então. Vamos compartilhar aqui a minha tela. Beleza, não quero isso. Vou fechar isso aqui. Ok, vamos aqui. Espero que todos estejam vendo. Vamos lá, vamos aqui abrir o Excel. Abrir o Excel, tá aqui o Excel, bonitinho, como mando figurino. Ok. Aqui tem até uns dados que eu estava dando uma aula para uma outra turma de sétimo ano também. E a gente pode, eu vou apagar aqui esses dados e a gente vai começar a fazer tudo de novo. Primeiro, nós vamos começar a saber onde é que nós possamos ver o gráfico, né? Então, nós temos que vir aqui no comando inserir, tá? E aqui no seu grupo de comando gráfico, você vai achar aqui os seus assistentes, onde nós temos o gráfico, né? Inserir gráfico de colunas ou de barras. Então, aqui você pode inserir gráfico de colunas ou de barras. Vou dizer a vocês, essa versão que eu estou utilizando aqui é o Excel 2016. Mas até o 2010, ele separa o gráfico de barras e o gráfico de colunas. Tá? Então, aqui ele coloca num local só, em um único botão de comando, os dois tipos de gráficos. Se você clicar aqui, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Você tem o gráfico em colunas 2D e coluna 3D. E aqui você tem o barra 2D e o barra 3D. Tá beleza? E aí, qual é a questão disso tudo, senhores? Professor, nós temos que saber o tipo de cada um dos gráficos? Sim. Nós temos que saber a definição de cada um dos gráficos? Sim. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Quando eu clico aqui no botão, nesse gráfico, colunas ou de barras, nós vamos clicar, nós vamos encontrar aqui, ó. Então, se eu pergunto a vocês, assim, numa questão
elaborada para vocês. Quais são os tipos de gráfico em coluna 2D? Você vai responder para mim o quê? Aí você vai posicionar aqui, ó, coluna agrupada, coluna empilhada e coluna 100% empilhada. Se eu pergunto a você assim, qual a definição do gráfico 2D agrupado? Você vai responder, comparar valores entre algumas categorias. Tá ok? Se eu pergunto a você qual a definição do gráfico em coluna 2D empilhado, ele vai responder para mim o quê? Comparar partes de um todo. Mostrar alterações de partes de um todo ao longo do tempo. Ok? Então, são situações diferenciadas que você vai posicionando o seu botão do mouse e você vai sabendo exatamente o que cada um dos gráficos fazem. Beleza? Bem, aqui nós vamos colocar, então, algumas situações. Eu vou colocar aqui por disciplina. Vamos colocar aqui português, botar porte, mate. Vou colocar cien, geo e info. E vou colocar aqui umas notas. Vamos colocar aqui 5,6. Vou colocar aqui 4,8. Vou colocar aqui 7,75. Vou colocar aqui um 7,2. Vou colocar aqui um 8,1. Beleza. Tá? E aí, o que nós temos que fazer aqui? Como eu disse a vocês, nenhum gráfico aqui, tá? E isso acontece para todos eles, tá, senhores? Nenhum gráfico aqui, ele vai ser formado se caso eu não tenha selecionado a minha planilha, ok? Se eu selecionei os dados de uma planilha, eu vou ter um gráfico qualquer. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui e vamos tentar formar aqui o gráfico em 2D. Vamos ver esse ou esse. Não. Vamos formar esse aqui. O gráfico em 2D agrupado. Beleza, tá lá. Ó. Matemática, o eixozinho dele aqui, ó. O eixo vertical. O meu eixo horizontal, tá? Aí nós temos aqui, ó, as disciplinas e a colocação que eles estão colocando aqui, as notas que estão aqui, ó. Então, em português, eu tenho o quê? 5,6. Tá lá, o 5,6 tá aqui, ó. Na posição do gráfico aqui, ó. Se você posicionar, você vai ver isso, tá? 5,6. Quando você clica no seu gráfico, você vai ver aqui estilos de gráfico, que ele abre essa nova guia com os estilos de gráfico. E quando ele abre esse novo estilo de gráfico, vocês vão poder ver vários tipos. Então, vamos lá. Aqui nós temos o estilo 1, nós temos o estilo 2, ó. Vocês vão vendo que ele vai formatando para vocês, ó. E é bom lembrar que esses estilos eu posso estar pedindo a você. Eu faça um gráfico utilizando o estilo tal para formatar esse gráfico. E você tem que fazer esse gráfico para ser formatado. Tá vendo? Ó. Beleza? Até aí, beleza, né? Vou chegar esse gráfico para cá. E vou fazer um outro gráfico dessas mesmas funções. Aqui, ó. Inserir. Vamos vir aqui, vamos fazer um gráfico de pizza ou de rosca, tá? Então, vou fazer um gráfico de pizza. Então, aqui está o gráfico de pizza. Bem mais colorido. Vamos ver aqui quais são as informações que cabem a ele, ó. Ó. Aí ele já coloca em porcentagem. Estão vendo aí? Vocês estão colocando ele em porcentagem, ó. Em legenda. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí você tem a nota, olha lá, quanto que você adquiriu, quanto a porcentagem você adquiriu em cada uma delas. Tá beleza? E aí vocês podem fazer o gráfico que vocês quiserem. Então vamos lá, de novo, vamos selecionar aqui, vamos fazer um gráfico de linha. Seria gráfico, seu de dispersão. Cadê o de linha? O de linha está aqui. Vamos lá, o de linha. Então tá aqui, ó, o de linha. Então tem aqui os gráficos de linha. Nós vamos ver aqui as composições, olha lá, com as notas, tudinho direitinho, tá vendo aí, ó? E vocês vão se ajustando. Bem, hoje o professor Haroldo falou com vocês sobre os gráficos, né?
E aí, vamos lá, vamos conhecer as partes desse gráfico, né? As partes que compõem esse gráfico são área do gráfico, área de plotagem e série de dados. Nós temos o título do gráfico e nós temos essas linhas aqui. Essas linhas aqui eu não preciso dessas linhas, caso eu não queira. Vocês estão vendo que no de pizza não tem, mas aqui, ó, eu já possuo. Basta apenas eu clicar em uma das linhas, ele formou os nós de edição, vou voltar para vocês verem. Ele formou os nós de edição, você pressiona no delete que ele vai apagar todas as linhas. Tá ok? Bem, vamos formatar então uma área de gráfico. Para formatar uma área de gráfico que está atrás da área de plotagem, você vai clicar com o botão da direita do mouse, formatar área de gráfico com o botão da esquerda, e aí você vai abrir aqui, ó, o preenchimento. Vou usar aqui um preenchimento. Vamos colocar um preenchimento diferenciado. Beleza? Já coloquei um preenchimento para o fundo do meu gráfico, tá? Minha área de gráfico. Vamos para a minha área de plotagem agora. A área de plotagem que está atrás das minhas colunas. Formatar área de plotagem. Vamos aqui. Vamos pegar um preenchimento. Vamos pegar aqui um preenchimento. Vou baixar aqui para a gente fazer uns coloridos bonitos. Aí, pronto. Ok? Fiz uns coloridos bonitos aqui. Tenho como formatar aqui? Tenho. Preenchimento sólido. Vamos lá botar uma cor aqui dentro. Olha lá. Formatar a minha letra? Tenho como também. Quero formatar minha série de, meus pontos de dados, né? Minha série de pontos de dados. Então, clico aqui. Quando você clicar aqui, ele vai formar os nós de edição em todos os pontos de dados. Mas se eu clicar em um só, ó, ele tirou. Eu posso dar com o botão da direita, que eu quero mudar a minha cor, formatar pontos de dados, e eu vou vir aqui, ó. Cadê? Formatar ponto de dados. Preenchimento. E aqui eu já procuro um preenchimento para ele. Eu posso colocar uma imagem, um gradiente, uma textura. Tá lá, coloquei uma textura para ele aqui, tá vendo? Vou a textura. Agora vamos colocar para esse aqui, ó. De novo, ó. Ele já abre para você aqui o preenchimento. E você já vai ver aqui os tipos de preenchimento que você tem, ó. Gradiente, vou colocar uma outra textura. Vendo? E por aí você vai formatando a sua área de gráfico e os seus contextos, tá ok? Espero que vocês tenham entendido a nossa matéria, tá? Uma matéria muito fácil. Treinem para que vocês saibam exatamente o que nós estamos falando, porque depois eu vou trazer os exercícios para vocês lá no nosso blog. Depois vocês vão procurar sobre as atividades. É o blog do professor Haroldo informática.webnode.com. Ou, se caso vocês não tenham impressora em casa, vocês vão buscar na escola com a professora Angélica, que eu enviarei para o e-mail dela. Tá ok? Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.